Graças, Pais amados de Deus, estamos aí para compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor. E o texto que eu quero ler com os irmãos está no Salmo de número 36, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Eu acho que o Davi, né, o grande rei Davi, escrevendo esse salmo, ele personaliza o pecado. Há no coração do ímpio, daqueles que não temem a Deus, ele está dizendo, a voz da transgressão. O pecado personalizado tem uma voz, e essa voz fala no íntimo, no coração daqueles que não temem a Deus. E o que essa voz, a voz da transgressão diz? E o que o pecado personalizado diz, fala ao coração do ímpio? Diz o seguinte: não há temor de Deus diante de seus olhos. Pois é, as pessoas que dão vazão a essa voz, a voz da transgressão, do pecado, dá ouvidos a essa voz que o tempo todo fica dizendo no seu coração: não há temor de Deus, não é necessário temer a Deus, não há um Deus no qual você deve temer, reconhecer, honrar, servir. Isso é o pecado. E diz o texto aqui que é no coração do ímpio. E muitas vezes, irmãos que se dizem cristãos, estão deixando esta voz, a voz da transgressão, falar aos seus ouvidos, dizendo que não é necessário temer a Deus, que não é necessário, fugir da aparência do mal. E por isso você vai ver muitos cristãos apostatando da fé, se desviando, deixando de servir a Jesus, porque está dando ouvidos à voz da transgressão. Pecado, aqui no caso, o texto de Davi personalizado. E o verso 2 vai dizer: porque a transgressão, ou seja, essa voz, o pecado personalizado, o lisonjeia a seus olhos. Olha que interessante, é a primeira parte do versículo 2. A transgressão o lisonjeia, ou seja, o encoraja a pecar. Ou seja, diz para ele: não tem nenhum mal, não há nenhum problema em você desobedecer ao Senhor. O pecado, essa voz, a voz da transgressão, diz para o indivíduo que não vai ter consequências quando ele faz uma escolha de desonrar ao Deus, uma escolha para pecar contra o Senhor. Uma escolha na qual ele vai se afastar de Deus. Então ele lisonjeia, ou seja, consegue enganar o indivíduo, ou seja, o ímpio ele ouve uma voz, o indivíduo que está dando vazão ao pecado, essa voz da transgressão, ele ouve somente o lado bom, entre aspas, de pecar, o lado bom de transgredir contra o Senhor. Porque a transgressão lisonjeia, encoraja, faz elogios, diz que há vantagem, diz que há algum tipo de vantagem em transgredir contra Deus. E diz mais a parte B do versículo 2. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ou seja, você pode guardar no seu coração toda sorte de iniquidade, toda sorte de pecado, que ninguém tem nada a ver com isso, ninguém vai descobrir, ninguém vai odiar isso. Como se Deus não sondasse o coração dos homens, como se o nosso Deus não tivesse poder de contemplar mentes e corações. Veja como a voz da transgressão é uma voz mentirosa, é uma voz sedutora, é a voz do pecado personalizado. Que nós possamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo vai nos orientar, vai nos guiar, vai nos afastar do pecado, vai dizer: ó, esse não é o caminho, olha, isso desagrada ao Senhor, olha, não vá por essa vereda. Porém, a voz da transgressão, além de te encorajar ao erro, além de fazer lisonjas aos seus olhos, de dizer coisas no seu coração que te agradam, de passar pano, de encobertar
prejuízos e as consequências trágicas do erro, a voz da transgressão vai dizer que ninguém vai detestar, ninguém vai descobrir isso, como se Deus não existisse. Cuidado, cuidado, não dê ouvidos à voz da transgressão. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra, em nome de Jesus.